Sabe, fia, há muitos jeitos de falar sobre paz. Há muitas formas de ver a paz. E há muitas formas de vivenciar a paz. A paz é uma palavrinha bem pequena, formada por pouquinhas letrinhas, só 3. Mas o poder da paz é grandioso, por demais. Muito mais grandioso do que a palavrinha quer demonstrar, né? E existe a paz de todas as formas em cada canto da casa, do ser, da vida, do coração, da mente. Cada hora a paz vai tomar uma forma que se adequa melhor àquele ser, né? Então, às vezes, para uma pessoa, a paz, ela tá no cheiro do amaciante no lençol, né? Da roupa lavada no varal, secando, né? De um dia de sol para outro está no dia de chuva. Por quê? Porque cada ser é diferente, né? Mas essa paz que eu tô dizendo aqui, que eu tô listando com umas coisinhas que fazem bem, ela é só um pedacinho da verdadeira paz, né? O que mostra e prova que a paz, com A maiúsculo A, paz, é muito mais além do que coisas, mas é a somatóriazinha de todas as coisinhas, né? Então, se uma pessoa tem os pequenos bem-estar na vida, né? Ela vai somando ali um bem-estar aqui, mais um bem-estar ali, mais outro bem-estar, e ela vai, e uma hora ela sente paz, né? Então é claro que as pequenas coisinhas do dia a dia vão fazer parte e formar a paz, né? Mas a paz realmente grandiosa, ela é um estado de espírito. Aí sim você vai dizer que complicou, né? Por quê? Porque então como se alcançar? Primeiro que o espírito ninguém vê, segundo que um estado de espírito é mais invisível ainda, né? Então eu digo, para alguns entendedores é uma vibração, para outros é uma energia, para outros é uma emanação. Não importa se é um estado de espírito, uma vibração, uma energia ou uma emanação. A paz não é uma coisa que se toca, que se pode pegar com a mão. Por isso que eu comecei essa historinha com umas brincadeiras, né? Porque eu disse assim, ó, o cheiro do amaciante no lençol, o cheiro da roupa secando no varal. Ora, isso aí é palpável, mas isso não tem a ver com a verdadeira paz. Isso é só um bem-estar que se soma a outro, a outro, a outro e assim por diante. Mas eu gosto de brincar, sabe? Porque aí a gente vai contando história, contando caos, vai brincando, vai juntando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra e no final a gente passa a ideia. Porque a ideia é passar a ideia, não é? E quando a gente conta história, a gente faz o ser focar no que a gente está falando. Em vez de chegar e trazer a comida pronta, a gente faz a comida junto, não é assim? Esse é outro bem-estar que algumas pessoas têm. Cozinhar, né? Mas voltemos aqui à questão. A questão é, a paz é um estado de espírito, né? É uma energia, uma vibração, uma emanação. Não é palpável e por mais que ela se encontre em coisas pequenas ou grandiosas do dia a dia ou em harmonias do dia a dia, ela não é palpável, né? Portanto, se o estado de espírito não tiver vibrando na paz, olha, ela pode estar lá numa rede, uma casa no campo com os passarinhos cantando em cima dela. Que ela não vai ter paz, não. Porque de repente a mente dela não se cala nunca.
Porque de repente o coração dela tem amargura. Porque de repente ela tem pressa para fazer tudo que ainda tem que fazer e nunca consegue relaxar. Então, é isso que eu quero dizer. A paz, ela é um estado, uma vibração, uma energia, um estado do espírito, né? Então, não adianta pegar uma pessoa aperreada e colocar lá naquela rede, na varanda da casa do campo com os passarinhos, se ela tiver ou o coração pesado, ou as pernas agitadas, ou a mente que não se cala. Porque daí o que vai acontecer? Como ela vai ficar deitada na rede com as pernas mexendo para sair correndo? Né? Como ela vai ouvir os passarinhos se na mente dela nunca se cala? Né? E como que ela vai sentir amor por tudo aquilo se o coração dela tá pesado? Né? Então, o que que é aquela rede, aquela varanda, aqueles passarinhos, aquele campo, aquela mata, aquela grama para esse ser? Não é paz. Por quê? Porque dentro dele não há paz. Então, não tem como ele se deslocar num lugar e ir para aquele lugar e achar que vai sentir paz. Agora veja bem aqui, se uma pessoa consegue silenciar a mente, consegue tirar a amargura do coraçãozinho, consegue aquietar as pernas, para sentir o seu próprio corpo, o pulsar que tem nas pernas, em vez de ficar correndo, só sentir aquela vibração nas pernas. Ela pode estar sentada na cadeirinha simples que for, né? Ela pode estar sentada até no meio da cidade, né? No apartamento, né? Como vocês dizem, numa casa com barulho de buzina lá fora, né? Então, ela pode estar ali naquela cadeirinha, sentadinha, e sentir paz. Simples assim, né? Então, quem diz que a paz está em algum lugar senão dentro do ser mesmo, né? Quem diz que a paz está nas coisas se não estiver dentro do ser, né? Quem diz se a paz está em lugares distantes se aquele indivíduo viajar até lá e não encontrar porque não está dentro dele, né? Então, a conversa aqui é para clarear essa questão e dizer assim, olha, eu separei aqui mais ou menos, vamos chamar assim para ficar bonito, vamos dizer didaticamente, o corpo do ser em 3 partes. Você viu que eu não sou de brincadeira. Tudo tem um porquê nos meus causos, não é? Eu separei o corpo em 3 partes. Qual foi? Você lembra, filha? Foi a cabeça, o coração e as pernas, né? Não sou à toa, não. Não tô aqui para brincadeira. Eu sou inteligente. Eu separei o corpo em 3 partes assim mesmo. Por quê? Porque na cabeça tá a mente, os pensamentos. O que chama isso? A razão, né? A lógica, o sentido de tudo. No coração tá o quê? O amor, as emoções, os sentimentos, né? Aquela sensação boa de querer abraçar o mundo, porque o braço não sai dali, do coração, não sai dessa mesma região, né? Aquela emoção boa de dançar, abraçar as pessoas, transferir amor, receber amor, tá ali no coração. E as pernas, filha? As pernas falam do quê? Se não de ação. O fazer, o acontecer, o ir e vir, não é assim? Não é as pernas que levam daqui para a cozinha, da cozinha para a sala, né? Da sala para ir lá para o trabalho, ou para ir para onde você for, né? Comprar coisa na rua, vencer o dia, ou qualquer coisa assim. Não é as pernas que leva? Então o que eu fiz nessa minha conversinha? Eu separei o corpo em 3, né? E aí você tem a mente, o coração, as pernas. Ou seja, você tem a razão, a emoção e a ação.
né? Onde é que eu quero chegar com isso? Isso tem que estar coerente, fia. A paz só vai existir nessa coerência, não tem outra lógica. Me desculpe, mas não tem. A lógica é essa. Tem que haver coerência num ser humano entre as suas três partes, ou seja, o pensar, o sentir e o agir, sem segredo, em forma de historinha, assim mesmo que nem que eu gosto, né? Se não houver coerência entre essas três partes do ser, o pensar, o sentir e o agir, a paz vai estar muito distante. Quer ver por quê? Quer ver por quê? Porque como é que eu falei que aquele moço, aquela pessoa lá na rede, naquela casa, no campo com os passarinhos, como é que eu quis dizer, né? Eu falei que a mente não calava, certo? O coração tinha muita mágoa e as pernas queriam sair correndo. Eu usei os três, as três partes do corpo ali pesando a energia. Mas, quer ver uma coisa aqui? Tira esse cenário, apaga tudo, pega só o corpo humano agora, né? E vamos falar de coerência. Se você pega a mente, tá pensando de uma forma e o coração tá sentindo uma forma e a ação tá ocorrendo de uma forma, se não houver uma coerência entre essas três partes, já não há paz. E o que eu quero dizer com isso? É que às vezes, vamos usar a palavra bom, mas eu não gosto muito dessa palavra porque parece que é um julgamento, como vocês dizem, né? Mas vamos dizer assim, ó, se as pernas estão boas, né? A ação tá boa e o coração tá bom, né? Mas a mente não tá, não tem coerência. Agora, se a mente tá boa, o coração tá bom e a ação não tá, não tem coerência e assim você vai indo. Se as pernas, né, a ação e a mente estão boas, mas o coração não tá, não vai adiantar. Então, o que quer dizer isso? A coerência é essas três partes funcionarem de forma coerente, de forma equilibrada, uma com a outra. Não adianta estar muito mental, muito no pensamento e pouco nas outras partes e vice-versa. E também não adianta resolver o coração, a emoção tá às mil maravilhas, mas a mente tá perdida, tá confusa. Não adianta fazer e guardar mágoa no coração. Ou seja, não tem outro jeito a não ser trabalhar as três partes do ser humano para que elas tenham coerência. Isso é que é paz, filha. É isso que é paz. Todo o resto é historinha. E eu adoro uma historinha. Boa semana para todo mundo. Saravá, meus filhos. Saravá para todo mundo. Saravá.